Como eu disse, hoje é a última mensagem da nossa série Andando com o Tanque Vazio. Uma resposta bíblica para questões da vida e que muitas vezes nos esgotam, que muitas vezes nos sugam, que muitas vezes tiram a nossa energia, a nossa força, o nosso ânimo, tiram a nossa alegria. Essa série é baseada nesse livro, se você quiser ler algum dia na sua vida, do Wayne Cordeiro, chama-se o mesmo nome da nossa série, Andando com o Tanque Vazio. Primeiro dia da nossa série, o primeiro domingo desse mês, nós refletimos sobre a vida de Elias. A vida de um grande homem de Deus, de um grande profeta de Deus, que depois de ter conquistado e feito grandes realizações, de ter enfrentado 850 profetas do inimigo, de ter mandado parar chover, mandado voltar a chover. Alguém aqui já pediu para parar de chover e parou? Alguém aqui já pediu para mandar aparecer chover e choveu? O cara já tinha a primeira ressurreição, querido, que aparece na Bíblia. Foi Elias, através de Elias. Ele abraça a filha de uma viúva e o filho da viúva ressurge, volta à vida. E esse homem, poderoso em atos, um homem usado por Deus, passa por uma profunda tristeza de alma, ao ponto de dizer a Deus: quero morrer, tira a minha vida, não vale a pena mais continuar. Então nós refletimos sobre a pergunta que Deus faz sobre Elias. Elias, o que fazes aqui? Retoma o propósito que eu tenho para a sua vida, Elias. Para de chorar, de choramingar, pare com coitadismo, pare de se achar alguém, a última bolachinha do pacote. Tem um monte de gente aí, servos meus também. Por favor, Elias, enquanto você está chorando, enquanto você está reclamando da vida, enquanto você está aqui sentado embaixo dessa árvore pedindo a morte, eu tenho um propósito para cumprir na sua vida, Elias. Vamos embora. Vamos cumprir o que eu tenho para a sua vida. E então Elias se enche nesse momento de presença de Deus e dá continuidade no seu ministério. Depois nós analisamos o Salmo 23 a respeito sobre de quem é o nosso pastor, o que é ser uma ovelha de Deus, o que é estar sob o cuidado de Deus. Porque muitas vezes nós dizemos que Deus é o nosso pastor, mas nós vivemos cansados, nós vivemos sobrecarregados, nós vivemos com sede. Então muitas vezes nós só falamos que Deus é o nosso pastor, mas Ele não é nosso pastor coisa nenhuma. Ele só é nosso pastor quando a cobra vem, quando o animal vem, e Ele então nos pega de última hora e nos salva ali, porque nós não queremos andar debaixo dos cuidados dEle e da direção dEle. Nós queremos andar de acordo com a nossa vontade. Então nós vimos que se nós formos ovelha do Senhor, Ele cuida de nós, Ele refrigera a nossa alma, Ele nos coloca sobre caminhos direitos e Ele cuida dos nossos caminhos. Mas nós precisamos obedecer. E a semana passada, quem esteve conosco foi o Alexandre Régio, falando sobre problemas relacionais que muitas vezes vão nos esgotando, vão nos sugando. E eu e você, muitas vezes, não temos buscado o alívio em Deus. Nós ficamos carregando aquela mágoa no coração, aquela tristeza no coração, amizades que vão nos levando para baixo e cada vez mais, e a nossa alma vai abrindo mão da vida. E Ele então nos convidou a repensar e a ver a vida diferente, a abrir mão de algumas coisas que têm nos esgotado e olhar para frente, dizer: Deus, daqui para frente é o Senhor. É as suas misericórdias, o agir do Senhor na minha vida que vai me reencher ou me encher. Seguindo hoje, continuando a leitura do livro, uma das frases que me chamou a atenção do livro, que o Wayne Cordeiro escreve, ele narra uma experiência que ele teve de corridas de rua, como está no Brasil hoje na moda. Ele também teve um momento da vida dele que ele fez corridas de rua. E o treinador dele disse para ele uma frase que marcou a vida dele. É assim: se você esperar para beber água só quando tiver sede, será tarde demais. Seu corpo já estará no processo de desidratação. Então ele falou assim, que ele questionou o cara falou assim: você tem que tomar água durante a maratona de tantos em tantos minutos. Aí ele falou: mas se eu não tiver com sede? E o treinador disse para ele: se você não tiver com sede, você bebe do mesmo jeito. Porque se você deixar para beber só quando você tiver com sede,
seu corpo pode já estar em desidratação e você não ter mais jeito de recuperar isso naquela prova. Eu e você muitas vezes buscamos a Deus. Eu e você muitas vezes temos momentos de intimidade com Deus. Eu e você muitas vezes buscamos esse preenchimento de Deus. Mas o Wayne diz assim, olha, não faça isso só quando você tiver sede. Em outras palavras, não busque a Deus só quando você acha que está precisando. Porque pode ser tarde. Se o seu casamento não vai bem, busque a ajuda de Deus, busque a ajuda de alguém antes. Não espere não ficar bem completamente para buscar. Se você está entrando num problema financeiro, não deixe. Aprenda a administrar as suas finanças enquanto você não tem problema financeiro, porque é muito mais fácil do que você aprender depois que você está pagando juros e juros e juros. Muitas coisas na nossa vida, querido, nós só bebemos água quando tem sede. Nós só buscamos ajuda quando o negócio já está apertado. Nós só vamos até Deus nos refrigerar e nos encher quando a coisa fica ruim. Então o convite é: busque Deus sempre. Busque aprender sobre essa área da sua vida que você sente que não vai bem, sempre. Não deixe ficar muito ruim, porque já pode estar num processo de desidratação. E a segunda coisa que ele aprende nesse momento de andar com o tanque vazio, e ele escreve no livro, o meu maior ministério acontecerá na próxima geração. Lembra? Ele é pastor de uma igreja no Havaí com 15 mil membros. Você tem ideia o que é uma igreja de 15 mil pessoas? Ele é o pastor titular que fundou aquela igreja, que plantou aquela igreja, que cuida desse movimento lá. Um homem que ensina nos Estados Unidos inteiro, praticamente, quase todas as conferências grandes dos Estados Unidos, ele está lá ensinando. E ele chega a essa conclusão. O meu maior ministério não vai acontecer na minha geração, vai acontecer na próxima. Eu e você precisamos entender isso. Nós precisamos prosseguir o nosso ministério nas próximas gerações. E ele diz assim, até não só nos meus filhos, mas também nos meus netos. Eu e você muitas vezes vivemos a vida preocupado com a nossa geração e com o que eu tenho que fazer aqui agora. Mas muitas vezes nós não nos preocupamos se nosso filho continuará o nosso ministério. Nós não cuidamos dos nossos. Eu corro o risco de ser pastor dessa igreja, de cuidar de você e dessa igreja até crescer e se tornar uma grande igreja. Mas o meu ministério terminar quando eu morrer. Porque a minha família diz assim, não, eu não quero a vida que meu pai tinha. Meus filhos dizem assim, não, eu não quero viver isso não. O maior ministério que nós temos, que ele está dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Os nossos filhos, os nossos netos. Eu acho bonito um texto da palavra de Deus quando Paulo escreve a Timóteo. Se você ler no comecinho da carta de Timóteo, Paulo diz assim, vejo em você, Timóteo, a fé não fingida, que eu também vi na sua mãe e na sua avó. E o desejo do meu coração é que daqui 200 anos, quem sabe, alguém olhe para os meus netos, para os meus bisnetos e digam assim, vejo em você fé. A mesma fé que parece que seu avô tinha, seu bisavô tinha. Muitas vezes nós estamos esgotados porque nós não pensamos no legado que nós estamos deixando, nós pensamos só nas situações do hoje, do agora, do aqui. Eu e você deixamos impressões digitais na vida das pessoas. Sabia disso? Eu e você nos relacionamos com pessoas. E de uma forma ou de outra, sejam elas da nossa casa ou do nosso entorno, nós podemos deixar ou deixamos nossas impressões nessas vidas. Quando essas vidas estiverem longe de nós, elas lembrarão de nós. E eu preciso me perguntar, que impressões eu tenho deixado? Porque muitas vezes, querido, para deixar as impressões que Deus quer que eu deixe, eu não preciso de muita coisa. Eu preciso de um pouquinho de tempo. Eu preciso de um pouquinho de paciência.
Eu preciso de um pouquinho de visão de Deus sobre aquela pessoa. Ontem nós estávamos em Lindóia, no seminário do Haggai, e no período da tarde teve uma oficina sobre discipulando seus filhos. E o líder dizia para nós, dizia assim, olha, muitas vezes nós não estamos deixando boas marcas na vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Porque nós cobramos dele mais do que Deus cobra de nós. Ele disse assim, se Deus te tratasse do jeito que você trata os seus filhos, eu acho que você estava frito. Não sobrava nada. Se Deus fosse tão duro com você, do jeito que você é com seus filhos, eu acho que o negócio estava ruim para o seu lado. E aí ele disse, como que você espera que o seu filho ame a Deus se você não trata o seu filho como Deus trata você? Dificilmente seu filho amará a Deus se você não o trata do jeito que ele te trata. Deus te trata. Não é fácil ouvir isso, é? Vários líderes ali do Brasil ouvindo isso e refletindo. Mas muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes nós somos levados a ter um relacionamento que não se preocupa com as próximas gerações. O nosso ministério, querido, vai ser provado na outra geração. Quando nós formos embora. Quando eu não for pastor mais dessa igreja aqui, a maneira como essa igreja se comportar vai dizer como foi o meu ministério, não é agora. Não adianta essa igreja crescer agora que eu sou o pastor. Quando eu não for mais pastor aqui um dia, quando isso acontecer, aí sim eu vou saber como foi o meu ministério aqui. Porque se eu estou pastoreando uma igreja para o meu umbigo, se eu estou cuidando de uma família para o meu umbigo e somente para a minha satisfação, assim que eu morrer ou assim que eu terminar o meu pastorado, o negócio acaba. Eu não estou fazendo algo para Deus, eu não estou fazendo as pessoas crescerem no conhecimento de Deus, eu estou querendo que as pessoas fiquem ligadas a mim. Muitos dos nossos problemas, querido, acontecem porque nós não estamos preparando as pessoas que estão perto de nós para viver uma vida com Deus. Nós queremos controlar as coisas. Isso nos esgota. Isso nos faz cansar. A gente briga por coisa que não era para brigar. A gente se irrita com coisa que não era para se irritar. A gente cansa com coisa que não era para se cansar. Se a gente não estivesse pensando só aqui, só na nossa geração, estivesse pensando em deixar um legado. O esvaziamento e o esgotamento existe por causa do pecado. Isso é o mesmo problema do sofrimento. Foi o pecado, foi a escolha do homem de viver longe de Deus que faz com que esse homem entre num processo de esgotamento. Então lembre-se disso, o esgotamento é inevitável. Não tem como você não se esgotar. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando Deus cria o ser humano, Deus enche esse ser humano da sua glória, da sua presença, da sua imagem, do seu caráter, da sua visão de mundo. Quando esse ser humano peca, ele decide viver longe de Deus, ele sai do caminho de Deus. Em nosso mapa aí, ó, desenhei de novo. Olha lá em cima, homem e mulher, criados por Deus, pertinho da bomba de combustível. Cada dia eu atualizo o negócio aqui. Agora tem a bomba de combustível. Homem e mulher, criados cheios da glória de Deus, e todo dia de tardezinha a bomba de combustível vinha conversar com eles e reenchia de novo, preenchia. O negócio ia. Não tinha esvaziamento. Tinha só uma conexão direta entre criatura e criador. Deus, homem e mulher. Mas em algum momento, diz a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3, homem e mulher decidem vir para longe da bomba. Isso que nós chamamos de pecado. O pecado é tudo aquilo que te distancia da glória de Deus. Tudo aquilo que te distancia da presença de Deus. Tudo aquilo que te distancia da energia que Deus é, do amor que Deus é, do poder que Deus é.
A escolha que Adão faz distancia toda a humanidade do projeto de Deus, que vai para a vida totalmente abastecido, cheio de Deus, para uma vida que vai se esvaziando. Você já sentiu um vazio dentro de você? Você já conhece pessoas que dizem assim, estou sentindo um vazio? Muitas vezes esse vazio é provocado pelo pecado da humanidade, pela decisão que a humanidade fez de ficar longe de Deus. Pessoas riquíssimas que entram num vazio. Pessoas que têm tudo na vida entram no vazio. Certa vez eu vi um depoimento de um grande ator da Globo, as pessoas perguntando para ele por que ele tinha ido para as drogas. Ele disse, cara, não sei dizer. Eu tinha o melhor contrato da Globo, eu tinha as mulheres que eu queria, as atrizes que eu queria, a hora que eu queria, eu tinha o melhor carro, a melhor casa, solteiro, eu vivia tudo que todo mundo queria ter. Eu tinha. Mas eu sentava no sofá da minha sala, eu sentia um buraco dentro de mim. E aí me ofereceram as drogas, eu tinha dinheiro, comecei a usar. Esvaziamento, esgotamento, provocado pela distância do Deus Criador, que dá da sua glória. Lembre-se, Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão desconectados agora da bomba de abastecimento. Não tem como, vai se esvaziar. Existe a possibilidade, Fernando, de algum ser humano estar cheio longe de Deus? Segundo a palavra de Deus, não. É um caminho de esvaziamento que um dia levará ao esgotamento e quando acabar de esgotar, vem a morte. Porque antes não tinha morte. A morte entrou na história da humanidade por conta da decisão do homem de começar um esgotamento. O texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje é 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 a 18. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Ora, o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então eu gostaria de conversar com vocês hoje, finalizando a nossa série, sobre esse efeito de ter a glória de Deus sobre as nossas vidas e não ter a glória de Deus na nossa vida. E eu acho interessante esse texto porque a Bíblia diz aqui, de glória em glória. Em outras palavras, de reabastecimento em reabastecimento. De um pouquinho mais em pouquinho mais. É como se Deus fosse trabalhando na nossa vida, nos enchendo de pouquinho em pouquinho. Por isso eu costumo dizer aqui, amanhã eu preciso ser alguém melhor do que hoje. Porque hoje eu experimentei a glória de Deus e amanhã eu terei mais um pouquinho da glória de Deus. E a Bíblia diz que de glória em glória nós vamos sendo transformados na sua própria imagem. E isso aqui é o que Paulo diz que o mantém cheio. Se você ler a história de Paulo, você vai ver um homem que foi profundamente surrado. Aonde ele ia, ele queria o bem daquela cidade, ele apanhava. Ele entrava em uma cidade querendo o bem das pessoas daquela cidade. Ele libertou uma jovem que estava possessa de demônios uma vez, foi preso por isso, açoitado por isso. Tudo que esse homem fazia levava ele ao esgotamento. Porém, ele entendia isso aqui. Ele entendia que não importa o quanto as pessoas furassem ele, não importa o quanto o pecado da humanidade furasse o balde dele, ele tinha uma fonte inesgotável que o enchia com a glória de Deus. A questão não é, querido, se você vai se esgotar ou não. A questão é, você tem experimentado Deus te encher constantemente com a glória dele?
Porque Deus criou o ser humano, como nós vimos no nosso desenho aqui, ó, a imagem e semelhança dele, cheio da glória dele, cheio da essência dele. E isso foi se esvaziando. Quando é que as coisas vão voltar ao normal? Quando esse ser humano for cheio novamente da glória de Deus. E é isso que Paulo está dizendo no texto que nós lemos. E todos nós, com o rosto desvendado, nós vamos ter que estudar um pouquinho sobre esse desvendado aí, o que é esse bendito desvendado, contemplando, como por um espelho, a glória do Senhor. O que Jesus veio fazer? Jesus veio nos dar a possibilidade de contemplar a glória do Senhor. E eu acho uma loucura quando eu e você, tendo a possibilidade de encher de novo o nosso tanque, nós falamos assim, não quero. Deixa como está. Estou acostumado a andar na reserva, vai assim mesmo. Se acabar, a gente dá um jeito. O que é essa expressão que Paulo usa? E todos nós com o rosto desvendado. Por que ele fala isso? A Bíblia foi feita para fazer assim, querido. Se você lê uma expressão que você não entende, você vai ter que entender. Isso é importante para entender esse texto. Por que Paulo diz, e todos nós com o rosto desvendado? Se você ler o texto antes, ele está falando de Moisés. Ele está falando de uma experiência que Moisés teve de entrar na presença de Deus, de receber e ver a glória de Deus e de descer o monte e refletir a glória de Deus. Se você estudou conosco na Páscoa, você vai se lembrar que Moisés foi o homem que foi usado por Deus para trazer a libertação do povo de Deus. E quando esse povo sai do Egito, Deus direciona e leva esse povo para um monte. Chama Monte Sinai. O povo fica embaixo do Monte Sinai e Moisés era o único que se relacionava com Deus. Lembra? Deus cria o ser humano fica longe de Deus, a glória de Deus está distante. Mas o amor de Deus pelo ser humano, por mim, por você, por Moisés, por aquele povo, fez Deus com a sua glória vir até o povo. Só que se ele chegasse perto do povo, matava tudo. Porque o povo estava com muito pecado. Era odre novo, era vinho novo em odre velho. Ia estourar tudo. Ele então chama Moisés, diz, Moisés, se achegue perto de mim, mas se achegue com cuidado. Primeiro encontro de Moisés tem com Deus, Deus fala para ele, tira a sandália dos seus pés. Tire a sandália dos seus pés, porque você vai entrar num lugar santo. Cuidado, Moisés. Você está se aproximando do Deus Todo-Poderoso. E nesse momento histórico do Monte Sinai, é o lugar onde Deus dá os 10 mandamentos. Onde Deus escreve, não foi Moisés que escreveu na pedra, onde Deus escreve na pedra os 10 mandamentos. Diz a Bíblia que Moisés subiu no Monte Sinai, também chamado de Monte Horebe, e ele fica no Monte Sinai durante 40 noites, 40 dias, sem comer, sem beber, falando com Deus. Quando Moisés desce, querido, as pessoas olham para a cara de Moisés e veem uma luz resplandecente. Em outras palavras, de tanto ficar perto da glória de Deus, Moisés, quando desce, ele resplandece a glória de Deus. As pessoas olhavam para Moisés e diziam assim, verdadeiramente esse cara teve com Deus. Pode acreditar no que está escrito nesse negócio, porque Deus estava com ele. E diz a Bíblia que Moisés então começou a usar um pano no rosto. Era o pano que ele usava para entrar na presença de Deus, sair na presença de Deus. Por isso que Paulo diz, fala assim, olha, Moisés, ele entrava na presença de Deus, saía na presença de Deus, mas ele precisava de um pano, de encobrir o seu rosto. E eu e você não precisamos mais. A diferença, querido, é que Moisés era o único que podia entrar na presença de Deus. E Paulo está dizendo, agora todos nós que somos cristãos podemos entrar na presença de Deus. Assim como Moisés viu a glória de Deus, recebeu a palavra de Deus, eu e você podemos hoje. Só mudou o monte, você vai ver daqui a pouco.
Monte Horebe também é o monte que Elias subiu. Nós vimos aqui. É o mesmo monte que Deus traz Elias para ser cheio da sua glória também, para ver a sua presença, para ouvir a sua voz. Está certo que Elias não entendeu muito bem o propósito de Deus, mas deu uma continuidade do ministério dele. Mas também foi num monte, não Horebe, mas o monte Gólgota, o monte do Calvário, que Deus deu a glória dele para todos. No monte Horebe, Deus deu a glória dele para Moisés. No monte Horebe, Deus também deu a glória dele para Elias. Apenas 2 homens contemplaram a presença de Deus no Horebe. Receberam uma palavra de Deus no Horebe. Mas no Gólgota, quando Jesus entregou a vida dele naquela cruz, a glória de Deus veio a todos nós. Para subir no Horebe, Moisés precisava de um pano no rosto. Para descer do Horebe, Moisés precisava de um pano no rosto. Mas Paulo está dizendo assim, agora nós não precisamos. Nós subimos à presença de Deus. Nós voltamos para a nossa vida do dia a dia, cheio da glória de Deus. É isso que Jesus veio fazer por nós. É isso que Jesus veio marcar a nossa história. Dá uma olhada em João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, é um versículo, capítulo 1 de João, querido, é um capítulo que você tem que saber decor se você quer ser cristão. São verdades ali que mudam a sua perspectiva de vida em todo o tempo. João 1 é o único lugar que diz como que a gente se torna filho de Deus. É o único lugar que explica aquela expressão assim, não, todo mundo é filho de Deus. João 1 diz, não é todo mundo que é filho de Deus. Ah, não, Fernando, você está falando, não, eu não estou falando nada, João que fala. Se você quiser acreditar em João, você acredita, senão não. João 1 diz assim, olha, a todos aqueles que creram em Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E na continuidade do versículo ele diz assim, está falando de Jesus, que é o verbo que se fez carne, ele diz, ele é a palavra, ele é o verbo que tornou carne e viveu entre nós. Aquela palavra que Deus deu a Moisés, escrita na tábua, viveu entre nós. Aquela palavra que foi falada no começo do universo, haja luz e o sol se fez, haja as estrelas e as estrelas foram criadas. A palavra poderosa de Deus viveu entre nós, se fez carne e habitou aqui no nosso mundo. A presença de Deus, a glória de Deus, querido, saiu do céu e veio aqui na terra através de Jesus Cristo. No Antigo Testamento você vai ver pequenas manifestações da glória de Deus para algumas pequenas, poucas pessoas. Quando Jesus vem aqui, Ele democratiza a glória de Deus e permite com que eu e você acessemos essa glória novamente. O texto continua dizendo, vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O que Jesus veio trazer para mim e para você? A mesma coisa que Deus veio trazer para Moisés. A mesma glória que Deus veio encher a vida de Moisés e fazer dele um grande homem de Deus. A mesma glória que ele derramou sobre Elias e fez dele um grande homem de Deus. A mesma glória que ele derramou sobre Davi e fez dele um grande homem de Deus. É a glória que Jesus veio trazer para mim e para você. Aquilo que era para poucos, agora é para todos os que creem em Jesus. O abastecimento que era restrito a alguns homens no Antigo Testamento, em Jesus, agora é de todos os que creem. Se nós tínhamos uma bomba de combustível aqui com Adão e Eva, derramando da glória de Deus sobre a vida deles, preenchendo a vida deles, fazendo deles a imagem e semelhança de Deus, no Antigo Testamento nós temos pequenos galões. No Antigo Testamento nós não temos uma bomba de combustível andando com o povo de Israel. Nós temos pequenos galões. Quer uma experiência de que era pequenos galões? Deus ungiu Saul, o rei Saul, um homem que Deus permitiu ser o líder do povo dele.
e deu a Saul um galão de glória de Deus. Diz a Bíblia que ele era um homem que se destacava, um homem diferenciado, um homem que tinha o Espírito de Deus. Mas a Bíblia diz que Saul começou a fazer o que era mal diante do Senhor. Começou a decidir as coisas por sua conta própria. Começou a esquecer de agradecer e louvar ao Senhor quando vinha a vitória. E o combustível de Saul foi acabando. Até chegar um dia que diz a palavra de Deus que o Espírito do Senhor saiu de Saul e entrou um espírito mau. E Saul saiu de uma situação extremamente confortável, cheio da glória de Deus, e passou a ser um homem atormentado. E foi assim, e ele não se arrependeu, e ele foi assim até o final da sua vida. Outro exemplo, Davi. Um homem de Deus, quando Saul estava na decadência do seu reinado, Samuel foi usado para ungir Davi e derramar sobre Davi um balde, uma porção da glória de Deus. Davi matava urso, matava leão, Davi matou Golias, Davi se transformou num grande guerreiro, no maior conquistador do povo de Deus. Mas um dia, Davi não foi para a guerra, ficou em casa. Deu uma olhadinha assim pela janela. Viu uma bela mulher lá, tomando banho. Se interessou pela mulher. Chamou a mulher, teve relações sexuais com a mulher, engravidou a mulher. Ela era mulher do chefe da guarda dele, mandou matar o chefe da guarda dele, tomou aquela mulher como esposa e achou que ia continuar com a glória de Deus. Não percebeu que a glória de Deus estava se esvaziando da sua vida. Ele estava secando por causa do pecado. O mesmo pecado que secou a vida de Adão, o mesmo pecado que havia secado a vida de Saul. Davi estava permitindo que secasse a sua vida. Mas o amor de Deus nunca nos deixa secar sozinhos, querido. Deus sempre levanta um homem de Deus, um profeta, uma voz que diz para nós, olha, você está secando. Tu toma jeito. E Deus levanta o profeta Natã para ir até Davi e dizer assim, Davi, a glória de Deus está indo embora da sua vida. Porque você pecou contra Deus. Quando você fez todas essas coisas erradas. Diz que Davi chorou, se arrependeu, viveu amargamente alguns anos, nunca mais teve o seu tanque cheio da glória de Deus como antes. É considerado um homem segundo o coração de Deus, sim, por causa da atitude de arrependimento dele. Mas trouxe desgraças e mais desgraças para sua casa. Seu próprio filho tentou o matar. Um de seus filhos teve relação sexual com sua filha. Por causa da decisão desse pai de viver longe da glória de Deus. Então, no Antigo Testamento você vai encontrar homens de Deus, sim. Porém, a manifestação de Deus era específica por alguns momentos, quando aquele homem fazia o que era mal diante do Senhor, era retirado a glória de Deus. A glória de Deus não anda junto com o pecado. Nós não podemos brincar de querer a glória de Deus e continuar com o pecado, adulando o pecado, passando a mão no pecado na nossa vida. Paulo diz que se a glória de Deus está na nossa vida, de glória em glória nós somos transformados em alguém mais parecido com Cristo. É verdade que muitas vezes eu e você, como Saul, não queremos totalmente a glória de Deus. Nós queremos ter um certo controle da nossa vida. Mas eu quero dizer para você, isso é muito perigoso. Se você em algum momento da sua história viver isso, se arrependa, querido. Se arrependa, peça a Deus que volte a encher a sua vida da glória de Deus. O que Jesus é então para nós? Jesus não é uma porção simplesmente da glória de Deus dada a alguns homens. Jesus é a extensão do posto de combustível de glória de Deus que estava no céu, vindo aqui na terra, diz João. Vimos, quando nós olhamos para Jesus, nós vimos a glória de Deus. A mesma glória que Adão viu, quando nós olhamos para Jesus, nós vimos
a glória de Deus. O mesmo Deus que quando Moisés subiu o Horebe, e o mesmo Deus que Moisés contemplou com a santidade de Deus, quando nós vemos Jesus, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos a mesma glória de Deus na nossa vida. Isso quer dizer que tudo aquilo que Moisés fez, nós podemos fazer, se nós nos mantermos conectados em Deus. Isso quer dizer que as mesmas coisas que Davi fez, nós podemos fazer, porque o mesmo Deus de Davi é o nosso Deus. Só que se não bastasse isso, Jesus diz assim: as mesmas coisas que eu fiz, vocês podem fazer. Então, eu não me contento com as coisas que Davi fez, eu não posso me contentar com as coisas que Samuel fez, que Elias fez, porque o próprio Jesus diz para nós: aquele que crer em mim, não só fará as mesmas obras que eu fiz, mas fará obras maiores ainda. O próprio Deus, a presença de Deus aqui na terra, diz para mim e para você assim: olha, se você crê em mim, você recebe a glória do meu Pai, e você pode fazer coisas maiores que eu fiz. Porque o mesmo Pai que me abençoou, me usou, pode usar você. Por quê que eu e você vamos nos contentar com menos que isso? Com um pouquinho da glória de Deus. Com R$10 da glória de Deus. Quem aqui já parou no posto e falou: põe R$10? R$5? Mas você pôs na motinha, Camila. Eu colocava no carro. O R$10 na motinha dá para andar um par de dias. R$10 no carro não dá nem para chegar no... Muitas vezes a nossa vida com Deus é uma vida de põe R$10, Senhor. Põe R$10 agora. Faz uma mudancinha aqui, faz uma mudancinha lá. Quantas vezes eu não deixei Deus com a bico de combustível da glória dele parado na minha frente e saí andando com o carro? Quantas vezes Deus não estava com vontade de encher a minha vida, de derramar da sua glória, de fazer grandes transformações, e eu falei: não, Senhor, agora não, eu tenho mais coisa para fazer. Quantas vezes? Deus quer mudar a nossa vida, querido. Deus quer encher a nossa vida. Deus quer nos fazer transbordar. Cuidado, cuidado, porque o pecado é o furo no nosso tanque. E eu e você muitas vezes brincamos com o pecado. E a Bíblia diz que o pecado é um abismo, chama outro abismo. Ontem um dos pregadores da noite lá falou para nós assim, que o pecado é como furo na roupa. Quem aqui já teve furo na roupa? Você sai, você dorme, no outro dia você vê, tinha um furo na roupa. Mas como é que apareceu esse furo aí? Onde é que aconteceu esse furo? Sei lá. Se você não costurar aquele furo, no outro dia, que tamanho que ele está? Está maior. Quando não vem um filho de Deus ainda e bota o dedão assim, tem um buraco aqui na sua roupa, dá aquele puxão ainda assim. Mulher adora esse negócio com um fio, né? Tem um fio na roupa puxado, ela está enrolando assim para chegar em casa e cuidar daquele fio, aí vem alguém e puxa, né? Tem um fio aqui. Aí destrói tudo o negócio. Querido, o pecado é assim na nossa vida. O pecado é igual buraco na rua. Você passa um dia, não tem. E valiense sabe o que eu estou falando. Diga-se de passagem. Valiense sabe o que eu estou falando. Pecado é igual o buraco na rua, querido. Você passa um dia, não tem. Você passa no outro dia, tem um buraquinho. No outro dia, que ele derruba a roda lá. Quem foi que aumentou aquele negócio? Pecado desse jeito. Se apareceu na nossa vida, nós vamos cuidar logo. Porque se a gente não cuidar, o buraco vai aumentar. Foi assim com Saul, foi assim com Davi. Um abismo chama outro abismo. Por isso nós vamos fazer um discipulado radical aqui. Você vai entender o que é discipulado radical. Discipulado radical é falar assim: eu vou ser cristão e vou ser cristão de verdade. E se tem pecado na minha vida, eu vou arrancar tudo. Por quê? Porque buraco chama outro buraco. Abismo chama outro abismo. Não dá para ser discípulo de Cristo se não for radical. Não precisa ser chato, mas tem que ser radical. Jesus veio trazer para mim e para você a bomba de combustível da glória de Deus. E diz: o reino de Deus está próximo, a glória de Deus está próxima. Estenda a sua mão e seja cheio da glória de Deus. É isso que Paulo está falando em 2 Coríntios 3,17. E todos nós, com o rosto desvendado,
Moisés precisava daquele pano. Nós não precisamos mais. O povo de Israel precisava de um sacerdote para pedir perdão a Deus. Nós não precisamos mais. O povo de Israel precisava de um profeta para falar ao povo o que estava errado. Nós não precisamos mais. O Espírito Santo de Deus fala no nosso coração. Quantas vezes eu não estava sentado numa cadeira como essa aí? Ontem eu estava lá em Lindóia e o Espírito Santo de Deus falava, olha, isso aí, ó. Tá certo não, esse buraco aí tem que tampar. Agora eu e você podemos ouvir, seguir ou não. Contemplamos, algumas Bíblias diz refletindo. A mesma palavra pode ser usada por contemplar e refletir. O cristão é chamado para contemplar a glória de Deus e refletir a glória de Deus. Contemplar a glória de Deus e refletir a glória de Deus. Como um espelho. Nós contemplamos a glória de Deus e refletimos a glória de Deus. Nós somos um espelho de Deus. Nós não temos o direito de contemplar a glória de Deus e esconder a glória de Deus dos outros. Deus enche a nossa vida para que a gente mostre aos outros. Por muito tempo a igreja ela trocou valores. E as pessoas acham assim, não, o pastor, o cara que trabalha na igreja, o cara que trabalha integralmente para Deus, ele precisa contemplar a glória de Deus e refletir a glória de Deus. Agora, eu não, eu sou funcionário público, eu tenho uma empresa, eu sou funcionário dessa empresa, eu não tenho como refletir a glória de Deus. Foi a ideia da antiguidade, do sagrado e do profano. Para entrar na casa de Deus tem que fazer oração, tem que bater o pé, tem que trocar de roupa, tem que pôr roupa nova, tem todo um ritual para ir para a casa de Deus. Mas para entrar na nossa casa, não, entra de qualquer jeito. Para entrar na casa do vizinho, entra de qualquer jeito. Mas não é isso que Deus pede para nós. Não é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer que você reflita a glória de Deus em todos os lugares. Deus não acha o meu trabalho de pastor mais importante do seu, do que você faz. Deus só pede para mim refletir a glória de Deus aqui e você refletir a glória de Deus lá. Quanto você contempla Deus, você reflete. O quanto eu contemplo Deus, eu reflito. Se você trabalha como empregado numa simples comércio aqui em Valinhos e você que tem contemplado mais Deus do que eu, se você quiser, você vai refletir mais Deus do que eu. As pessoas, ao olharem para você, vão ver mais Deus em você do que em mim, se eu não contemplar a Deus. Não é cargos, querido. Não é funções na igreja. Paulo diz, todos nós, eu, Paulo, e você, que acabou de ouvir o Evangelho, pode contemplar completamente a Deus e refletir completamente Deus onde você está. É assim que nós somos ungidos para levar as boas novas. É assim que Jesus foi ungido para levar as boas novas. É assim que Jesus passava nas cidades e libertava, e curava, e transformava a tristeza em alegria, o pranto em louvores a Deus. Por onde você passar, você pode ser esse instrumento de Deus, usado por Deus, para levar a glória de Deus por onde você for. A glória de Deus é a essência de Deus, querido. Como é que eu glorifico a Deus? Quando eu vivo a essência de Deus. Deus mente. Então, quando eu minto, eu não estou refletindo a glória de Deus. Deus olha para uma mulher bonita que passa na rua com desejos. Se eu olho, eu não reflito a glória de Deus. Deus participa de suborno. Se eu participo, eu não estou refletindo a glória de Deus. Deus sai gritando por aí com os filhos, com a mulher. Se eu faço isso, eu não participo da glória de Deus nessa área. O problema é que eu e você, muitas vezes, nós compartilhamos a vida. Nós falamos assim, na igreja, nós vivemos 100% a glória de Deus. Aí lá em casa, com a minha mulher, 50%.
Com os meus filhos, se eles tiram nota boa, 70, se não 20. E no emprego, 5, no máximo. E no jogo de bola, 0. Nossa, jogo de bola que não dá. Não dá para jogar bola com a glória de Deus, não é isso? Eu já fui nos campeonatos que as igrejas jogavam aí, que eu tenho certeza que eles deixaram a glória de Deus para trás, querido. A glória de Deus não foi naquele jogo, porque olha, o negócio pegou feio lá. Deus diz assim: não quero compartimentos na sua vida. Eu quero ser com você aonde você for. E eu quero transformar a sua vida de glória em glória todos os dias. Se permita ser o que eu quero que você seja, Fernando. Se permita ser transformado naquilo que eu quero. Ah, eu não quero, Fernando. Eu quero que Deus mude só umas coisas. Eu quero ser igual Saul. Quero que Deus só me coloque como rei. Quando eu chegar lá, deixa que eu mando na minha vida. Não faça isso, querido. Não faça isso, porque Saul não experimentou uma coisa boa. Permita Deus ser Deus da sua vida em todo o tempo. De glória em glória. Transformar tudo. Fazer a diferença. Ontem nós estávamos lá no Congresso do Haggai e foi citada a história de um engenheiro de Belo Horizonte, Wagner. Conheço o Wagner. Estive lá na Batista Central. Wagner foi no Haggai há alguns anos atrás, 7, 8 anos atrás. Fez o curso, foi incentivado a evangelizar e a viver isso que nós estamos falando aqui. No final do curso ele apresentou um projeto e disse assim, perguntaram para ele, quantos você gostaria de evangelizar e de fazer, ficar perto de Deus? Ele falou 100.000 pessoas. Um engenheiro, não é pastor não, tá? Engenheiro. Mas como, Wagner? Tá louco? Como é que você vai fazer 100.000 pessoas ficar perto de Jesus? Ele falou assim, lá na nossa igreja nós implantamos um modelo de células e tem feito muitas pessoas se aproximarem de Deus antes de vir para a igreja e de acessar o evangelho, de ouvir o evangelho. E eu vou formatar isso, eu vou ensinar outros pastores a fazerem isso no Brasil inteiro. Hoje já foram treinados no DNA 100.000 pastores e líderes. Ele queria alcançar para Jesus 100.000 pessoas. Já foram treinados 100.000 líderes. Se cada líder só alcançou um, que já deve ter alcançado muito mais, você tem ideia do alcance, da ideia de um homem que se permitiu ser colocado na presença de Deus? Presta atenção, não era um pastor, era um engenheiro. Já tem igrejas na Espanha, igrejas fora do Brasil, usando o modelo de evangelismo deles. Porque um dia um homem decidiu sentar numa cadeira e falar assim, não, eu vou ser usado por Deus de verdade em todas as áreas da minha vida. O dom que Ele me deu, a inteligência que Ele me deu vai ser colocada diante da presença dEle. Um homem simples como nós. Deus não precisa de grandes homens, querido. Deus não precisa de homens ricos. Deus não precisa de grandes inteligências. Deus precisa de corações disponíveis para Ele encher da glória dEle. Você está disponível para Deus te encher? Se Ele te encher, vai ser de glória em glória. Eu até fiz um exemplo aqui como é que é o negócio. O ser humano, quando estava perto de Deus, era coloridinho, olha lá. Coloridinho. Ficou longe de Deus, ficou sem cor. Sem cor. Não vem com essa história de que preto é sem Deus, não. Não é isso não. Sem cor só. Uma ideia racista aí no meio do negócio. Não estou falando isso não. Só ficou sem cor. Depois, quando a gente se converte, o que Deus vai fazendo na nossa vida? Nós vamos pegando cor de novo. A glória de Deus começa a brilhar de novo na nossa vida, querido. As pessoas começam a olhar para nós e ver a Deus de pouco em pouco, de glória em glória, de transformação em transformação, de cura em cura, de realização em realização. Você que está sentado nessa cadeira, você não pode se conformar em... Muitas pessoas dizem para mim assim, ai, Fernando, eu nunca vou ser como você, eu nunca o quê, querido? Nunca mesmo.
Você precisa ser mais. Precisa ser mais usado do que eu, mais transformador do que eu, mais efetivo na evangelização do que eu. Você não pode se conformar em ser só como eu. Deus pode te levar a lugares muito maiores do que eu. Principalmente você que ainda é mais jovem, eu falo muito isso para os novos. Você não pode se limitar a achar que Deus é só para Moisés. Isso é coisa do Antigo Testamento. Jesus veio trazer Deus para você. Se você quiser hoje, Ele pode mudar a história da sua vida. Completamente. Completamente. Mas você vai ter que tomar uma decisão de deixar Ele colocando cor na sua vida. Até o dia que nós seremos iguaizinhos o projeto que Ele criou. Um dia, querido, eu vou ser igualzinho o projeto que Deus criou. A plenitude da glória de Deus estará presente na minha vida um dia. Ou quando eu morrer, ou quando Jesus vir me buscar. É isso que dá esperança para a minha vida. E eu sugiro que seja isso que dê esperança para a sua. As coisas passageiras nos esgotam, mas a certeza de que um dia a glória de Deus será completa na nossa vida, ninguém pode tirar de nós. Paulo diz que nem a profundidade, nem as alturas, nem o sofrimento, nem a alegria, nada pode separar-nos do amor de Cristo. Nada. E à medida que a minha vida vai tomando cor, à medida que Deus vai fazendo transformações na minha vida de glória em glória, essas pessoas que estão aqui sofrendo, se esvaziando, se esgotando, vão olhar para mim e vão dizer assim: há esperança para a minha vida. É só por isso que Deus não me levou embora ainda. Se não fosse por isso, Ele estalava o dedo e falava: Fernando, vem embora. Chamava meu número na fila rápido. Porque não tem nada melhor, querido, do que ir embora e ficar com Deus. Mas não é bom ficar com seus filhos, com sua mulher, Fernando? É maravilhoso, mas ficar com Deus não tem nada comparável. Ganhar dinheiro e subir na firma e ter uma empresa de renome não é bom, uma igreja grande é maravilhoso, mas ficar com Deus não tem nada comparável. Por que Deus não nos leva logo? Deus não nos leva agora. Não, querido, não é Deus levando, não. Fique tranquilo. Tem uns aí que deu uma... Renan começou a falar de leva a glória e logo ia apagar toda a luz. Não, foi alguém que apertou lá, querido. Fica tranquilo. Fica em paz. Mas lembre-se disso. Nada se compara com o dia que nós seremos levados diante de Deus e toda a glória estará à nossa disposição. Tudo aquilo que Deus sonhou para Adão e Eva estará à minha disposição e à sua disposição, se você crê que Jesus é seu Senhor e seu Salvador. Ah, Fernando, eu gostei dessa ideia, eu entendi tudo, mas eu vou deixar para depois. Se eu fosse eu, não deixaria. Não, eu quero ser transformado, mas não deixe para depois. Quando eu ficar mais velho, quando as coisas... Não, querido, se eu fosse eu, não deixaria. Não, esse negócio é para outro. Não, querido, é para você. É para você. 100% você. Deus quer usar você. Deus quer pegar aquilo que você tem de melhor e usar para refletir a glória dele. Colorir a sua vida. Imagine que Deus está passando aqui agora com um pincel, com uma caixa de tintas. Para diante de mim e diz: eu quero colorir a sua vida com a minha glória. Tem áreas na sua vida, Fernanda, cinzentas. Tem áreas na sua vida que nem você gosta de olhar, quanto mais os outros. Tem áreas na sua vida que seus filhos olham e não gostam, Fernando. Tem áreas na sua vida que a sua mulher olha e não gosta. Porque está sem cor, está sem vida, está sem a minha glória. Até quando você vai andar, Fernando, sem a minha glória nessa área? Qual área da sua vida que Deus precisava colorir hoje? Qual área da sua vida que Deus precisava completar, encher, preencher, derramar da glória dele? Vamos orar. Pedir para o Edgar fazer um solo.
que tem impedido você de contemplar e refletir a glória de Deus? O que tem impedido você de contemplar e refletir a glória de Deus? Quem sabe você está se sentindo um odre todo furado, destruído pelo pecado, cansado, esgotado. Deus pode te fazer novo hoje e encher completamente a sua vida hoje. Seu casamento pode estar destruído, caído, seu relacionamento familiar. Você pode estar vivendo nos vícios. Você pode ter sido enganado pelo pecado. Um buraquinho pequeno pode ter virado um arrombo na sua vida e você não sabe como sair disso mais. Jesus é a solução para a sua vida. Jesus é a fonte da glória de Deus e pode te transformar hoje. Enxugar os seus lágrimas, o seu pranto, transformar, te dar um novo cântico, um cântico de louvor. Começar a colorir a sua vida, a sua casa, a sua família, a minha vida. Deus, faz o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas.